O serviço versus o ego. Ultimamente eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho me preocupado muito com esse egocentrismo dessa geração. Não que isso seja uma coisa desta nossa geração. O mundo, ele é cíclico. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes, o que aconteceu hoje, o que aconteceu já aconteceu em outras épocas, não tem nada novo debaixo do sol. Por quê? Porque vai girando. Uma geração vem, aí aquela geração, o foco dela é tal coisa, aí vem outra geração. Então, assim como aconteceu há muitos e muitos anos, em vários lugares, em várias sociedades e no mundo como um todo, houve uma época, por exemplo, existe uma época na história, e vocês que já estudaram sobre isso, existe uma época na história mundial que é chamada de Idade das Trevas. Quem já ouviu falar sobre isso? Principalmente em faculdade, dependendo do seu curso, você vai ouvir falar muito sobre isso. A Idade das Trevas, ela é considerada um tempo de sangue, um tempo bárbaro, onde até esse filme que vocês recentemente assistiram, Deus Não Está Morto, ele é baseado, esse nome Deus Não Está Morto, ele é baseado numa frase da Idade das Trevas. Não que essa frase era dita naquela época, mas os historiadores, eles dizem o seguinte: essa é uma época onde Deus ficou em silêncio. Essa é uma época onde Deus parecia estar morto. Então, esse Deus não, é tanto que o não você vê que é destacado lá no filme, né? O não está. Porque na Idade das Trevas, a impressão que se tinha é que Deus não existia. Porque eram coisas tão absurdas que eram feitas. O valor da vida humana era algo tão banal. Era algo tão, ninguém tinha valor de nada, era uma coisa tão louca. E os maiores absurdos que as sociedades cometiam. Depois, estude sobre isso, leia um pouco sobre isso, procure pelo menos um resumo sobre isso para você entender. Eu não vou me deter aqui por conta do nosso horário. E eu digo a vocês, e aí, de tempos em tempos, então existem as sociedades que foram muito idólatras, né, as gerações que foram muito idólatras, existem as gerações que foram muito materialistas. E eu digo a vocês que a gente está vivendo uma época muito egocêntrica. Essa nossa geração, ela chegou num momento muito egocêntrico, onde tudo está relacionado a o que eu penso, o que eu acho, a me destacar de alguma maneira. Todo mundo quer se destacar, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer aparecer de alguma forma, nem que seja por coisas ridículas. As pessoas, o ponto é, eu quero aparecer. Então, a gente está vivendo isso, por exemplo, eu já falei aqui para vocês, a Europa viveu uma época de grande avivamento, os grandes avivamentos, as grandes cruzadas, os grandes evangelistas, né, que ganharam a Europa, que fizeram história na Europa, eram convenções e congressos e ajuntamento de pessoas e conversões fora do comum. Depois desse tempo de avivamento, vem um tempo de total materialismo e que tomou conta da Europa até os dias atuais. Até os dias atuais. Então, a gente está vivendo um tempo de materialismo e um tempo de egocentrismo. O problema não é mais a idolatria de pessoas, ou de ídolos, ou de coisas, mas é muitas vezes a idolatria do próprio eu. Essa coisa de querer aparecer a qualquer custo e de querer ser relevante por querer ser relevante é uma coisa preocupante. Eu me preocupo com isso. Porque às vezes é como eu escrevi aqui. Infelizmente essa é uma geração egocêntrica, uma geração que busca fama a qualquer custo. Eu coloquei aqui a chamada geração TikTok, que ganha dinheiro e notoriedade fazendo coisas ridículas e patéticas, porque o TikTok é isso. Eu não digo que todas as pessoas que estão lá são ridículas e patéticas, porque tem muita gente que está usando. Eu não tenho a rede, não tenho, mas eu sei que tem muita gente que usa para evangelizar, para dar dicas. Eu sei que existe, sempre existe. Mas quem é que ganha notoriedade? Os debilóides, os ridículos e patéticos, os dancinha. São esses que ganham notoriedade.
Ah, então é a fama pela fama, mas a pergunta é, o que essas pessoas produzem? Qual o legado? E eu estava ouvindo uma pessoa falando algo que eu digo é verdade. Ele disse, quantos desses meninos e dessas meninas que hoje buscam a fama e já conseguiram fama e dinheiro, quantos deles seriam professores, médicos, engenheiros, que fariam algo, que seriam inventores, seriam construtores de algo que serviria ao mundo, deixariam um legado ao mundo. Mas não, por conta dessa notoriedade efêmera, nem precisa estudar mais, porque já é rico e já é famoso. Você entende como é preocupante? É preocupante. É preocupante. Porque eu fico imaginando, vai chegar um tempo que não vai ter ninguém fazendo nada mais. Eu fico imaginando. Eu acho que daqui a pouco não vai ter ninguém plantando, ninguém colhendo, não vai ter ninguém vendendo, porque todo mundo vai estar na internet fazendo dancinha. E entenda uma coisa, gente, nenhuma dessas pessoas está fazendo isso por fazer. Estão fazendo para serem famosos e ganhar dinheiro. E outra, não é só o fato da pessoa estar ganhando dinheiro, nós somos livres, cada um ganha seu dinheiro como quiser. Mas o problema, eu penso no todo. Eu penso no que isso provoca na sociedade a curto, a médio e a longo prazo. Nós estamos vivendo uma imbecilização da sociedade.